Oi gente, boa noite. Retomando as lives do Piara no Diazinho. Tô aqui mais uma vez, a Ana Scheller também tá aqui do lado, copilota da live, repórter especial do site e a partir dessa semana colunista do Piara.net, agora com a coluna Quero Mais Saúde. Só um pouquinho. Estamos aqui ajustando a iluminação porque eu esqueci de trazer o negócio que conecta a luz na tomada. Mas estou aqui para fazer a live com os improvisos sempre voltando pro Instagram, só no Instagram. Mas depois que a live acabar eu coloco no Spotify, no YouTube. Aí para quem não está acompanhando ao vivo, pode acompanhar a live. Bastante coisa aconteceu. Nas últimas 2 semanas eu não consegui fazer a live. Curiosamente, as 2 semanas em que minha nova rotina começou, com toda semana na NDTV, SC no ar, segunda, quarta e sexta, e balanço geral terça e quinta. Então aí os meus horários ficaram mais apertados. Eu estou me acostumando com essa nova rotina, mas não vou deixar de lado as lives não, é só uma questão de encaixe. Então a Michelle Noveleta está ótima, a gente usou um abajur aqui para compensar. O vinho de hoje, o vinho não chegou ainda, quando ele chegar eu vou perguntar e daí eu coloco. Então vamos ver quem é que tá chegando aqui. Já tem 25 pessoas na live: Felipe Holland, Leandro Castro, Chá Cordeiro, Gregory Santaioso, Michelle Noveleta, que eu já falei, Altamir Montebello. Qual é o vinho de hoje mesmo? Hoje é um Cabernet. É um Cabernet? Um Cabernet. Hoje é um Cabernet. Me digam aí, hoje essa semana a gente estreou 2 colunas no Piara.net. Falei antes, Ana Scheller, uma coluna de saúde, Quero Mais Saúde, obviamente inspirado no verso da Rita Lee, todos nós queremos mais saúde, né? Quero mais saúde, mas trazendo temas muito importantes, a relação entre transtorno bipolar e suicídio, aquela questão que ela vem acompanhando a pauta do Hospital de Custódia também está ali, e ela vai escrever, vai trazer temas de saúde. Eu sempre achei, ela sempre defendeu que não precisa mais. A gente conseguiu um adaptador para o negócio, vamos usar aqui. Mas essas questões da saúde, a gente tem colunistas de economia, colunistas de esporte, de política, e um tema tão importante quanto a saúde não tem esse olhar especializado. Alguns jornais têm essa figura, ou tem mais comumente um repórter especializado. E morri. Opa, voltei. Opa, agora tá aparecendo. Foi até bonitinho assim. Obrigado, Ana. Mas uma coluna dedicada aos temas. O Piara.net sempre cobriu questões de saúde, a gente viveu toda aquela questão das cirurgias eletivas, etc. Mas um olhar dedicado, especializado, como sempre foi a questão. Por exemplo, eu defendi tendo as editorias de política que cobrissem o assunto quando não tem assunto. Cobrir o assunto quando tem assunto, qualquer um faz, né? Vai lá e acompanha, para o que está fazendo e acompanha o assunto. Agora, quando não tem assunto e mesmo assim tem que buscar temas para falar, e sempre tenho que falar sobre essas áreas que são importantes para a sociedade. Então estreamos a coluna Quero Mais Saúde essa semana. Dá uma olhadinha ali, quem não viu. E hoje estreou uma coluna de literatura alta. Como é que eu posso explicar? O Carlos Stegman, escritor e também editor, ele vai falar de literatura, mas de um jeito com dicas, falar do ofício de escritor, falar de temas literários. Então pedi para ele uma coluna sobre a relação com a política e literatura. Então, vamos falar de um jeito leve sobre literatura, é uma proposta que ele fez e que eu adorei. Ele começa falando sobre biografias, o que caracteriza uma boa biografia, como que está a biografia no mercado editorial atualmente, e para quem gosta de ler, e biografia sempre é uma boa pedida, 5 sugestões que ele dá de biografias. São algumas das prediletas dele e outras com lançamentos mais recentes que ele está indicando. E uma curiosidade interessante, da mesma forma que na coluna de histórias da política do Frutuoso Oliveira eu tenho uma ilustração do Galvão Bertazzi acompanhando na tabelinha. A tabelinha do Carlão é uma tabelinha com o Luciano Martins, todo mundo conhece, um traço extremamente característico. Então, uma ilustração inédita do Luciano Martins, toda a coluna do Carlos Stegman, que estreou hoje. Tem outras ideias para surgir no horizonte. Estou louco para ter uma coluna sobre vinhos. O que vocês acham?
Falem aí, que colunas vocês acham que temas que são relacionados com a política que podem também merecer uma coluna política? Vamos ampliar. E a Elias e Denise falando hoje, mais do que importante nunca falar de saúde, especialmente saúde mental. Os temas de saúde mental vão entrar com muita força na coluna da Ana, na coluna Quero Mais Saúde. O Leandro Castro adora as entrevistas com os líderes políticos. Cabeça de Político continua. A 21ª entrevista essa semana está no ar com o Jerry Comper do MDB, rendeu bastante. Tem uma provocação ali. Eu fiz uma pergunta sobre a relação dele com o Jerry Comper, com o Rafael Pezente, MDB, mesma base. Não sabe que tem alguma coisa ali. E ele só falou amistosa, parou tudo. Quase que eu devia ter botado aqueles créditos que descem no fim do negócio, né? Mas ele também falou da relação com Aldo Schneider, ele sucessor do Aldo Schneider, que morreu às vésperas de concorrer à reeleição, e ele assumiu como Jerry do Aldo. Hoje ele não precisa mais ser o Jerry do Aldo, mas ele disse que largaria tudo para ter o Aldo de volta, porque ele sente muita falta do Aldo, conhecer o Aldo criança, e essa é uma relação importante para ele, muito forte. E foi uma entrevista boa, ele defende a aproximação do MDB, e ele fez um vídeo que a gente destacou, né, entendeu? Uma frase que a gente destacou na rede social, que ele disse que o MDB é uma Coca-Cola sem gás, e deu as sugestões dele de como reencontrar esse gás, que elogiou o trabalho do Chiodini na presidência, do Mauro Nadal. Tá faltando gás nessa Fanta, não, nessa Coca. Era na Fanta ou era na Coca? Era na Coca. O Pietro Rodrigues, boa noite, Piara. Ana Scheller. Alexandre Carolindo, sempre bom me ouvir, obrigado. Delegada Eliane. Léo Costa, Alexandre Espírito, qual o vinho de hoje já respondi. Estamos aqui. Conta as novidades. O que mais tem é novidade, né? Fiquei 2 semanas sem fazer live. Vamos ver o que vocês vão trazer aqui de assunto. E qualquer coisa eu vou temperando com outros. Robson. Aqui já deu bastante aqui. Bruna CJ. Rodrigo Vilela. Como estão as coisas em Palhoça? Eduardo virando réu da Algo. A gente vai ver como é que vai ser explorada essa questão da operação em que se tornaram réus o Eduardo Fresse, prefeito, e o Camilo Martins. Mas eleitoralmente a gente não está vendo o Luciano crescer muito, não. O que tá zoom que tem no ar nesse momento é o União Brasil tentando empurrar o Sérgio Guimarães, o deputado estadual Sérgio Guimarães, para a disputa. O Sérgio foi candidato na última eleição, o jornalista Sérgio Guimarães. Escreveu um artigo no meu site esses dias, escrevam artigos para o Piara.net. E o Sérgio, ele ficou em terceiro na última eleição, mas se elegeu deputado estadual. Então ele subiu de patamar, ele tem o trabalho dele como comunicador, que é bastante popular, bastante relevante, mas como deputado sobe de patamar e viria para a disputa, seria um fato novo na eleição da Palhoça. Enquanto não tem fato novo na eleição da Palhoça, as coisas vão acontecendo meio ao sabor do vento. E o vento está soprando para 22. Então, a candidatura do Luciano ali no PSD não parece estar gerando o burburinho necessário. Thiago Boing, secretário de comunicação de Joinville, sorrindo de orelha a orelha com a pesquisa Mapa, que manteve os 60%, né, estimulada para Adriano Silva na disputa pela reeleição. Um cenário idêntico ao cenário de março, tudo dentro da margem de erro. Adriano com 60%, Sargento Lima na faixa dos 11%, Carlito na faixa dos 8% e o resto no resto. Então é um cenário bastante cristalizado, mostrando dificuldade. A candidatura do Sargento Lima pode ter uma dificuldade de sair da bolha mais radical do bolsonarismo e conquistar a maioria. Então a pré-campanha foi perdida. Se a pesquisa está correta, é um instituto contratado, é um instituto que primeiro previu o avanço do bolsonarismo e do 22 na eleição de 2020, da eleição de estadual. Foi a primeira que botou o Jorginho em primeiro, a primeira que botou o Safe em primeiro, a única que botou o Safe na frente do Colombo. Então não é só descredenciar o instituto e nem contratante, que é a Jovem Pan Joinville. Aliás, eu só comento, é uma decisão minha esse ano, eu só vou comentar as pesquisas contratadas aqui na live a gente conversa, mas em texto e tal eu só vou comentar as pesquisas que foram contratadas pelos veículos em que eu estou como comentarista. Quais são eles? A ND, o Grupo ND, obviamente, o Jovem Pan Joinville, Jovem Pan Blumenau, Jovem Pan Alto Vale, que inclui
a Rádio Amanda e a Massa de Toporanga, porque é o grupo GCD, Grupo de Comunicação Difusora, e a Rádio Jaraguá. Está chegando a Jovem Pan de Jaraguá do Sul, vou estar lá também, 2 vezes por semana, minha participação lá. E a Rádio Eldorado de Criciúma, que é a que chegou agora também junto com a ND, no mesmo estreia junto no Eldorado. Então, as pesquisas que forem contratadas por esses grupos de comunicação que me contratam como comentarista, eu vou falar nos meus sites, no piara.net. Se o grupo ND contratar pesquisa, eu vou falar deles na televisão e no site deles também. Quem mais está aqui? Pietro Rodrigues. O gesto de Scudilarc de deixar o Minotto assumir as vezes da Leste tem algum reflexo político ou é só mais uma camaradagem? Acredito que é um reflexo político de camaradagem e desse momento de bastante harmonia que vive a Leste, mas é aquela coisa, né? Gesto é gesto. A Assembleia Legislativa tem um caixa eletrônico de gesto ali. Quem é que tem a maior poupança de gestos na política catarinense? Geralmente se estima que é o Júlio Garcia. Mauro de Nadal está com uma boa poupança de gestos. A poupança de gestos é a grande moeda política catarinense. Então, quem é que tem mais gestos para receber de volta? Então, Maurício Scudilarc, certamente, que já tinha assumido interinamente a presidência da Leste na outra viagem que Jorginho fez, a viagem ao Panamá. Foi a viagem ao Panamá ou a viagem de Dubai? Acho que foi a viagem de Dubai. Uma dessas viagens aí o Mauro Nadal tinha assumido o governo e o Scudilarc tinha assumido a presidência da Leste. Então dessa vez, ele que já tinha vivido essa felicidade dos dias à frente do parlamento, cedeu para o Minotto. É a primeira vez que alguém do PDT assume. Juntou, então o Minotto fez até um almoço com a esquerda agora, com as bancadas da esquerda, capitalizou isso. Manuel Dias foi ao parlamento, aquela coisa toda. Então eu acho que a camaradagem, ela premia muito também. No parlamento até a camaradagem tem reflexo político. Vamos ver o que mais aqui. Fabrício Espíndola. A Di lá de Joinville, que bom que você tá aqui na live. Nomes do OI. Leonel Monteiro quer saber nomes do OI ou do UOL, não sei. Melhor repetir aqui. O Ângelo diz que Balneário Camboriú tá pegando fogo. Impressionante. Balneário Camboriú pegando fogo. Eu vi um post do Carlos Humberto no Fórum Social Mundial. Não, desculpa, é o contrário, no CEPAC Brasil. É o Fórum Social Mundial da Direita. Então, me lembrou muito. Eu estava vendo que a direita reunida, líderes de todo mundo, presidentes, né? Me lembrou quando Porto Alegre fazia o evento da esquerda lá. Mas o Carlos Humberto fez um post lá de alguém criticando os adesistas, o pessoal que veio pro PL e tal. Eu acho que o Carlos Humberto tem um potencial de ser oposição ao Fabrício maior que o da Juliana. O problema é como é que o eleitor vai entender isso, né? O eleitor, como é que vê essas disputas internas do PL, né? Na eleição passada, o 22 era o Jorginho, o Seif, o Bolsonaro, tinha uma coesão, né? As brigas internas o eleitor não ficava sabendo. E agora o eleitor fica sabendo das brigas internas. Vai afetar, vai arranhar. O Peter Grando conseguiu circular bastante com o Bolsonaro, teve aquele café na padaria. É natural que ele cresça, a pré-candidatura cresça, ele ficando mais, não só ele ficando mais conhecido, mas ficando mais evidente que ele é o candidato Fabrício, que tem uma boa avaliação. Mas o Carlos Humberto, muita gente saiu de casa para votar no Carlos Humberto na eleição passada. E tem ele como a liderança do Bolsonaro da cidade. E vamos ver como é que isso vai pegar. Mas é uma eleição que eu estou bastante curioso. Tem outros nomes também, tem o nome do PT, Marisa, tem a professora Marisa, tem o Claudir Maciel também, que está no Podemos? Não sei que partido está o Claudir, não. O pessoal me avisa aqui, pessoal, onde é que está o Claudir. Mas tem outros nomes. Mas deve polarizar entre o Peter e a Juliana. O Felipe Rolando quer saber o que eu achei da pesquisa da aprovação do Lula.
Então, o Lula deu uma oscilada pra cima, deu uma melhorada a aprovação, né? Eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, a conexão com o próprio público. O Lula falou muita coisa que afetou mercados, que mexeu com dólar, que daí todo mundo tá falando bobagem. Mas às vezes a bobagem que ele tá falando acendendo o público dele. Isso reflete. A gente viu, muitas vezes o Bolsonaro falava coisas que todo mundo dizia que era uma bobagem, que atrapalhava, mas que incendiava o grupo dele. Eu acho que talvez o Lula tenha entendido que antes de falar para todo mundo, ele tem que fidelizar um grupo. Então ele está tentando refidelizar o espectro dele, que estava meio desanimado. E aí ele vai, pega o Cristo pega para Cristo, o presidente do Banco Central e vai, né? Acho que é por aí. Leonel Monteiro quer saber nomes do PL com chance de vitória em Florianópolis. Para vereador, imagino, né? Eu acho que a Manu Vieira, o Bericó, quem tá na bancada, acho que tem Mariane, todo mundo que vai à reeleição tá bem encaminhado. Tem uma questão sobre o espaço do Gabrielzinho. Eu vou dizer para vocês que a disputa interna pelo legado do Gabrielzinho tá me deixando muito entristecido. Muito entristecido. Acho que estão sendo muito afoitos, para falar uma palavra bem amena. Então fica esse recado. Não tá bonito de ver do lado de fora. Não tá bonito de ver. Para nenhum dos lados envolvidos. Então fica esse recado aí. Mas tem que ver o quanto que o perfil era um voto do Gabrielzinho, um voto de bairro. Mas alguma coisa algum nome deve contar aí. Mas PL, quem mais tá no PL? Escaparam os nomes do PL agora. E eu não tô conhecendo muitos nomes do PL que vieram tava tão focado nos vereadores, e muito vereador, né? 5 vereadores no PL, e muita gente achando que não ia muito além disso, o número de vagas que o partido pudesse conquistar, que a gente esqueceu de olhar para os outros, né? A infeliz, a triste saída do Gabrielzinho do cenário. E ele já queria sair porque ele queria ser candidato a vice, né? Do cenário de candidato a vice, de candidato a vereador. Mas a gente perdeu o Gabrielzinho como liderança política, como pessoa, como amigo, como tantas coisas. Eu não era amigo pessoal do Gabrielzinho, mas tinha um respeito muito grande por ele. E ele não está na disputa, então do mesmo jeito que reabriu a disputa pela vaga de vice, agora todo mundo vai dizer que o Gabrielzinho era o vice escolhido, só não tinham contado para ninguém. Tenham vergonha na cara, pelo amor de Deus. Agora todo mundo vai falar como se ele tivesse batido, como se não tivesse um monte de gente tramando para ele não ser. Mas reabriu a disputa de vice e reabre também a disputa dentro da bancada do PL, quem é que ocupa espaço. Não é necessariamente um sucessor do Gabrielzinho, mas é uma vaga que é mais fácil de ser ocupada porque não tem um vereador com força. Ficou aquela disputa, né? A Noemi entra no jogo, né? Ela assume o mandato. Tem um questionamento do Podemos municipal querendo a vaga, porque a Noemi mudou para União Brasil. Vamos ver como é que isso vai se definir aí. Mas são muitas coisas muito tristes. Eleição de São José está agitada. Orvino no CEPAC, Moacir lançou candidatura no Podemos e Júlia Zanata com a Adeliana. A Júlia Zanata foi chamada para uma conversa com a Adeliana. Primeira conversa olho no olho. A Adeliana fez uns pedidos, a Júlia fez as suas ponderações. E o Bruno Melo, filho do governador, como fiador dessa conversa. Aparentemente a Júlia vai dar um sossego para a Adeliana. A Júlia estava... O Orvino entrou no jantar lá do Bolsonaro, só fez vídeo com o Eduardo, não fez com o Jair. O Jair Bolsonaro foi bem fiel às candidaturas do PL e às orientações do Jorginho Melo sobre o cenário local, mas o Eduardo não tá nem aí. O Eduardo segue as orientações da Júlia Zanata, né? Que é com quem ele é vinculado aqui em Santa Catarina, ajudou ele no CEPAC, inclusive. Então ele fez vídeo com todo mundo que se infiltrou ali, com o Orvino, com o Clésio, com todo mundo ele fez. E com o Orvino ele fez um vídeo lá endossando questão de arma para guarda e tal. O que eu olho para a eleição de São José, e eu já falei para bastante gente, inclusive no ar, é que fica essa briga do Orvino e da Adeliana, para ver quem é mais bolsonarista. Os dois muito mais cara de político tradicional do que de bolsonarista. E o Moacir da Silva, uma candidatura um pouco
saindo dessa pauta, pode receber o voto envergonhado da esquerda, um voto discreto da esquerda. A eleição de São José não tem segundo turno. A eleição de São José é para quem conta até 33%. Corvino ganhou com 25%. Lula fez 30% dos votos na cidade. Estão deixando um eleitor aí meio desguarnecido. O Pedro da Regional está aqui também. Rosnei Horácio, falamos de cenário de Palhoça agora há pouco. Está na live também. Como eu avalio a edição de Tubarão, Edson Souza? Eu vi que o retorno do Carlos Stipe ao cenário deu um zoom ali, mas eu não vejo nada que tire o favoritismo do Sorato, do PL, nem mesmo aquele discurso de vai perder o deputado e tal. As cidades onde houve mensageiro, a tendência de oposição vencer é grande. O Stipe também era oposição, mas acho que o Sorato tem o frescor de ser o nome do PL nesse momento e tal. Ana Carolina, querida, lá de Sambaqui também, Santo Antônio. Flávio Floripa, pensei que eu ia estar aqui na live hoje. Perguntou se eu ia estar ou era pra me cornetear porque tem jogo grande na mesma hora. Um abraço. Ramiro Zinder, o ex-privatizador geral do Estado, tá lá no Banco Mundial hoje. Ana Scheller pergunta como é que foi voltar pra televisão. Eita, meu Deus do céu. Flávio Floripa, uma tacinha de vinho aqui, um brinde. Vou contar pra vocês. Encontrei Luiz Carlos Prates ontem no shopping, foi bem querido comigo. E eu falei pra ele, eu tô lá tentando aprender esse ofício que tu conhece como ninguém, né? E o pessoal da ND tem sido muito acolhedor nesse sentido, de tentar me tranquilizar. O estúdio é uma novidade pra mim. Eu fiz algumas participações no meu tempo de NSC, algumas participações, eu ia lá como convidado. Mesmo meu período fixo no Bom Dia Santa Catarina era uma conversa semanal, não era o dia a dia. E eu estava sendo treinado fazendo pilotos, gravando gravações para entrar no estúdio. Quando veio a pandemia, eu acabei fazendo de casa, e aí eu me acostumei a fazer de casa. Fiz TV de casa, depois comecei a fazer as rádios de casa. Mas essa vida de estúdio, olha para a câmera, não se mexe tanto, cuidado com as mãos, olho fixo aqui, não se preocupa com o tempo, a luz é aqui, a interação, e isso é muito desafiador e está sendo muito gostoso, porque eu estou aprendendo, né? A ND TV está me dando uma chance de aprender a fazer TV como eu não tive na minha carreira, não porque não quiseram, mas porque no momento que estavam fazendo isso houve uma fatalidade da questão da pandemia e tal. Então a minha experiência com TV, ela começa de verdade agora. Então tenham paciência comigo, a ND tá tendo a acolhida imensa no grupo, estou muito feliz de estar lá. Então toda segunda, quarta e sexta no SC no ar, de manhã e meio-dia, terça e quinta no Balanço Geral. Só agradecer aqui ao Lucas, a Karina, a Marta que está de férias pela manhã, o Polito pela tarde, todo mundo que eu encontrei lá, a Camila do Tempo, o Cacau que eu encontro eventualmente nos bastidores. Todo mundo está sendo muito gentil comigo, muito acolhedor. O pessoal da produção, todo mundo dos bastidores, os câmeras. Estou gostando muito, estou muito feliz e acho que é uma coisa que vai agregar muito na minha carreira e vai longe. Obrigado pela pergunta, Ana. Dentro do leque das coisas que eu faço hoje, qual mais me motiva? Tem duas coisas são duas coisas que estão se juntando agora, né? A ND está me propiciando um reencontro com uma exposição, uma visibilidade de grande mídia, esse encontro com a televisão, o reencontro com a mídia jornal, que todo mundo considera que é algo que ficou para trás, e eu reencontrei e tô vendo a repercussão que ela ainda tem. Impressiona muito, sabe? Porque, primeiro o texto, eu até fiz quando eu voltei a escrever, quando eu botei no meu Instagram, é um texto diferente, é um texto que tem começo, meio e fim, um tamanho exato, é o tamanho da coluna, é 2.700 caracteres, não é nem 2.300 e nem 3.200, é aquele tamanho. A ideia tem que se encaixar no tamanho do texto. Então, é um texto que a gente vai escrevendo e já vai cadenciando, assim, ó, cheguei na metade, eu tenho que começar a encaminhar. Ele tem um outro ritmo que eu nunca mais tinha vivido desde que extinguiu o Diário Catarinense diário, né? Ele é semanal hoje. Eu cheguei a ver essa etapa semanal, não chega nem perto, porque
o ritmo de um jornal diário é a seguinte: se tu não entregar a coluna 7, o industrial vai chiar, o jornal vai atrasar. O jornal semanal tu tem uma flexibilidade diferente. Então eu voltei a ter essas duas questões de tamanho de texto e de um deadline muito rígido, que muda completamente o tipo de texto. E além do mais, esse texto é exclusivo. Esse texto é só para quem pega o jornal, quem assina o jornal é que vai ver. Não tá no ND+, não tá no piara.net. Então fica a dica, quem ainda gosta de jornal impresso, pode pegar ali. Então isso é uma coisa. E a outra coisa que me motiva e me desafia muito é o piara.net, eu ser editor-chefe. Ali eu sou um colaborador. No ND eu sou um colaborador, na Eldorado, na Jovem Pan Joinville, na Jovem Pan Blumenau, na GCD do Alto Vale, na Rádio Araguá. Eu sou colaborador. Aqui é o meu negócio, eu sou o editor, eu tomo as decisões editoriais, eu vou atrás de novos colunistas, eu dou um arremate final dos conteúdos. Eu até estou escrevendo um pouco menos, mas eu estou de olho em tudo, porque é escolher quais são os assuntos que merecem estar ali. Ali eu sou o chefe. E isso é uma coisa que também é uma novidade na minha carreira. Por mais que eu tenha essa vida de site independente há 2 anos, o piara.net é uma consolidação desse site do Piara. Ali é o meu site. Então, são duas... às vezes eu não estou dando conta fisicamente de fazer tudo, mas que eu estou maravilhado pelas duas experiências, e é bom compartilhar com vocês aqui. A Ana falando que os câmeras do ND são maravilhosos, um abraço a todos. O SH Prados, que o jornal impresso é imprescindível, e o Grupo ND sobre valorizar seus fiéis leitores, também acho. A Milton Manuel Lapa, quem será o vice-tudário? O vice-tudário hoje, se for o PDT, que é o maior partido da aliança até agora, é a Jéssica Costa, que é secretária do Manuel Dias, foi assessora do Minotto na Alesc. Se eles conseguirem União Brasil, trazer a União para o Brasil, o Jean Loureiro já está, não no Dário, mas o Jean Loureiro, tu olha a rede social dele, parece que ele é o candidato. E eu acho que a estratégia é essa, ele dá com essa confusão que o voto dele pro jogo político tem. Como ele renunciou faz bastante tempo, e no imaginário das pessoas, ele brigando com o Topazio, se lançando assim, parece que ele é o candidato. Legalmente não pode, porque seria venceu uma, venceu duas, seria como tentar a terceira vitória, que não pode, que não é possível legalmente, mesmo que tenha renunciado. A legislação proíbe isso. Ele não pode nem ser candidato a prefeito nem a vice, poderia ser candidato a vereador. Prefeito ou a vice ele não pode. Então, ele acho que parece que é um momento em que ele quer primeiro bagunçar o coreto e mostrar o seu tamanho, antes de anunciar um apoio a um candidato. Tá conversando com o Pedrão, tá conversando com o Dário Berger, a tendência é o Dário. Se ele conseguir levar a União, que ainda não está pacificado, tem uma resistência estadual, municipal, dele levar o partido formalmente para a coligação Dário. Se ele levar o partido, o nome da vice é Maria Cláudia Goulart, não ouvi outro ainda. Então, para compor seria esse cenário, mas acho que está difícil o Jean levar, acho que ele vai levar só o prestígio, então ele está brigando por isso. O que a gente vai ver agora nas próximas semanas, meu amigo, por exemplo, o Jean fez o vídeo criticando a situação da parcela das cidadanias, que perdeu muita qualidade em relação ao tempo que ele estava lá. Aí os comentários, aí tem os comentários que ficam e os comentários que apagam, né? Tem mais essa, né? Mas e aí o movimento da prefeitura, no Diário Oficial a gente vai vendo os nomes que vão deixando, que eram do Dário, vão perdendo, que eram do Jean, que vão perdendo seu espaço na prefeitura. Agora, o melhor de tudo que vai vir agora vão chamar os melhores pesquisadores de DNA do mundo, para ver assim, isso aqui é culpa do Topazio ou é culpa do Jean? Isso é problema do Topazio ou é problema do Jean? Aí vai vir o pessoal lá, aí faz o DNA aqui, chama o VAR, esse Ed Pereira é de quem? Eu, hein? Renan Schlickman tá aqui na live, PP, assessor do Caminho. Maiara Rinaldi disse que bateu uma nostalgia dela, certamente quando eu tava falando do impresso, porque a Maiara Rinaldi foi minha editora no Diário Catarinense, colega repórter, depois subeditora, depois editora, viveu comigo todos esses dramas do deadline na hora do fechamento e do limite de espaço que é o jornal físico.
Quais são as perspectivas da candidatura do Hélio Costa? Pergunta o Pietro Rodrigues de Itapema. Hélio Costa é candidato pelo MDB a vereador de Florianópolis. E a questão, todo mundo fala a mesma coisa. Ninguém sabe se o Hélio vai fazer 1.000 ou 10.000 votos. O Hélio é uma incógnita. Eu vou dizer uma coisa mais importante ainda. Eu vou dizer uma coisa mais definidora ainda. O Hélio nessa eleição é um fio desencapado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que ele se elege. O Felipe Holland. O Hélio, essa condição justamente pela própria performance do Hélio, né? Foi o mais votado, o deputado federal mais votado de Santa Catarina numa eleição com 180 mil votos, e na eleição seguinte, 4 anos depois, fez 18 mil votos. Não ficou nem perto, não ficou nem entre os primeiros suplentes do PSD. Então o Hélio é uma figura que tem muita popularidade na cidade, não está com a visibilidade de tela de microfone que já teve. Mas é uma pessoa que, com bastante aperto de mão saindo pela rua, consegue trazer muita gente de volta, tenho certeza. Tem que talvez uma rede social mais contemporânea possa ajudar nisso aí. Com essas prefeituras do PSD e do Novo em Joinville, se confirmada a manutenção do poder do PSD e do Novo, você acha que os partidos podem tomar vagas do PL no Legislativo? Clésio, João Rodrigues, Adriano Silva? Tem que analisar com 2 pontos. Vão compor todo mundo com o Jorginho? Se vão compor todo mundo com o Jorginho, certamente a vaga de senador, de um dos senadores, é do João Rodrigues. A vaga de vice começa a ser negociável, etc, etc. Só que o PL tem muita gente, né? Se o PL sair muito grande da eleição, vai querer todas as vagas. O PL já quer todas as vagas. Lá no CEPAC teve uma hora que eu recebi uma foto do Eduardo Bolsonaro levantando a mão da Júlia Zanata e da Caroline de Tone. Quem tirou a foto disse assim, ele estava falando, minhas senadoras. E ainda tem a Ana Campanholo, tem o Fabrício. O PL hoje é o partido que tem gente para fazer 2 chapas se precisar. Mas o PSD, o MDB, todo mundo tá brigando para sair forte. Para caso tenha que enfrentar e ganhar essas principais cidades, é a forma do PSD e do Novo saírem fortes e poderem sentar na mesa sendo levados a sério. Se eles perderem essas cidades, acabou. Ele vai de chapa pura de novo, não vai querer compor com ninguém porque vai ver que não precisa. Se tiver perdas na eleição municipal, talvez, não, precisa compor, tem que ceder aqui, ceder ali. E aí, nos 2 cenários, o PSD e o Novo vão estar trabalhando juntos, é isso que eles estão fazendo. E o PSD Novo, essa composição, tem nomes de majoritário. Claro que tem que ratificar nas urnas as vitórias do Adriano, do João Rodrigues. Se o Clésio conseguir ganhar o Vaguinho conseguir ganhar em Criciúma, o Clésio desponta como majoritária. Tem o Topázio aqui também. O bom de ganhar a cidade grande é que tu tem nomes imediatamente para majoritária. As cidades pequenas dão um volume, que é importante também. A cidade grande cria nomes de majoritária. Acho que é nisso que o PSD está apostando, nesse tudo ou nada. A Mayara, a Ana Schiller está indicando para a Mayara para ela ler no impresso a minha coluna e a coluna do Diogo, que fala de cidade. Bacana mesmo. Em Lages, a disputa é Carmen versus Eliseu. Os votos atuais já estão para onde vão? Eu tô achando assim, o que a gente tá vendo é um favoritismo muito grande da Carmen e o Eliseu Matos em todas as ruas da cidade, mostrando sua velha popularidade, não toda, mas a recuperação dessa popularidade. Um líder muito popular, né? E a prefeitura e o grupo do PSD muito encolhido, né? O Seron envolvido na Mensageiro, o Colombo vindo de derrotas eleitorais. Trouxeram o Lio Marim para ser candidato pela União Brasil, o PSD não vai nem ter candidato. Não tem nem Instagram ainda. Numa eleição contemporânea como essa, depender só do horário eleitoral, faltando 3 a 40 dias da eleição, não acredito. Tem possibilidades do Juliano Polese, o atual vice, ser candidato pelo PP. Acho que tem uma largada melhor do que a do Lio Marim, mas não o suficiente para abalar o cenário. Acho que o cenário é esse. Não acredito que o Eliseu ganhe a eleição, mas acho que ele volta pro jogo para concorrer a deputado estadual na próxima. Qual a chance dos pré-candidatos bolsonaristas vencer a eleição para vereador de Florianópolis? Eu precisaria saber quem é o candidato bolsonarista, porque o bolsonarismo de Florianópolis, o nome bolsonarista de Florianópolis não apareceu até hoje, né? Acho que o Bruno Souza e a Manu ocuparam o espaço do voto da direita e acabaram
sendo beneficiários disso, porque tu vê, em 2018 o PSL elegeu deputado federal em todas as regiões, menos na Grande Florianópolis, estadual também. Na onda do PL, em 2022, a mesma coisa. O voto bolsonarista, esse voto a Júlia Zanata local, acabou sendo Carol Detone recebendo voto aqui, Júlia Zanata recebendo voto aqui, Daniel Freitas. E o nome local, poderia ser o Alex Brasil, ficou de segundo suplente de deputado estadual numa coligação que elegeu, numa partido que elegeu 11, partido que elegeu, sem nenhum demérito, vereador de Tubarão, ex-prefeito de Pouso Redondo, ex-vice-prefeito de Curitibano, de Caçador, melhor dizendo. E o nome de Florianópolis não conseguiu entrar nesse jogo a ponto de ficar entre 11. Ou seja, o bolsonarismo estrito em Florianópolis não elegeu ninguém. Acho que a Mariane pode ocupar esse espaço, como ela tem feito. Ela tem tomado esse discurso, mas aí é alguém que adota esse discurso. Então eu acho que alguém vai pegar essa bandeira para si. Eu acho que a Manu é quem mais vai conseguir pegar. João Padilha e Bento Neves, eu acho que não acredito. Mas como o PL vai crescer, pode entrar. Simone Andrade, a volta da Operação Rapina, Operação Presságio e outras abalam as estruturas do atual governo e da Câmara Municipal. Acho que a gente tem muito pouca informação sobre a condenação do Dr. Ricardo, ex-vereador de Florianópolis, para saber o que da ave de rapina pode voltar. A ave de rapina era meio fim do mundo, investigava de placa de publicidade a sinal de trânsito, né? Mas a presságio é o dado do momento, até onde a presságio pode ir. O que cada celular apreendido vai contar para nós? O pessoal tá... A presságio é um grande alterador de lógicas nessa eleição municipal. Sinara Miller, Kátia Jacobos, Mônica Duarte está aqui na live, um abraço, querida. O Hélio vai dizer que na Câmara ele era só mais um 512, 13 na verdade, 12, tá certo, 12 mais ele, e que aqui ele vai ter mais espaço. Sim, ele vai ter que convencer. Tem um eleitor que votou nele e não votou nele depois. É esse que ele vai ter que buscar e convencer e contar alguma coisa que convença ele a voltar. Mas que realmente o Hélio fez uma performance muito tímida na Câmara dos Deputados, isso é verdade, assim. Vou dizer uma coisa assim, eu já falei isso em outros lugares. Ninguém esperava do Hélio Costa na Câmara dos Deputados que ele fosse ser um formulador de legislações. Ninguém esperava que ele fosse ser um grande articulador político. O que se esperava do Hélio é que ele fizesse um barulho, que ele fizesse uma confusão. E tem um monte de gente que consegue fazer isso, e o Hélio sempre não conseguiu fazer. Então, tem muita gente lá que é 1 em 512 e que faz barulho. Às vezes é só botar uma peruca loira na tribuna. Não, o Hélio não ia fazer isso. Até porque achava a peruca. Um abraço para Hélio Costa, sempre foi um querido. O Partido Novo e o Podemos podem se unir localmente ou nacionalmente? Eu acho que são conversas que tem que começar a acontecer, assim. Só que o Novo, ele tem muita dificuldade. Ele está aprendendo a ser um pouquinho mais maleável. Eu acho que para fazer uma fusão, uma frente, acho muito difícil. Eu acho que o Novo vai tentar... Como o Novo já não tem muito fundo eleitoral para usar e tal, mas não estava tão acostumado também, nas cidades em que vai precisar de fundo eleitoral, vai contar com o suporte de outros partidos. Eu acho que o Novo vai tentar... O Novo, a redução da bancada do Novo é fruto de uma estratégia errada que começa na eleição municipal. O Amoedo limitou o número de partidos que poderiam ter candidatura, o partido não fazia comissão provisória, tinha que ser só diretório, várias amarras que fizeram que o partido tivesse muito poucas candidaturas. O Novo disputou 4 cidades em Santa Catarina, ou 4 ou 5, na última eleição, e ganhou uma, e ficou em terceiro em outra, e fez vereador em 5. Ou seja, se tivesse ampliado isso, um monte de gente queria ser ganhado pelo Novo, acabou indo para outros partidos. Isso aconteceu no país inteiro. Então, nessa eleição, que eles vão disputar a eleição para valer, vai dar para ver o tamanho real dos municípios, que vai resultar num tamanho proporcional na Câmara dos Deputados. Então, acho que o Novo vai tentar fazer mais essa volta
e tentar recuperar superar a cláusula de barreira, esse tipo de coisa que não superou na última. Eu acho que depois disso que vão rever conceitos, caso não tenham conseguido, mas acho que eles vão tentar ser pelo menos do tamanho que nessa relação PL novo, PT pessoal, cabe os dois, né? Pelo menos por enquanto. Começou o Piano Bar de toda quarta-feira aqui no Jazzinho. Então já vamos nos encaminhando para a final dessa live, que é para Noni Borges aqui, querida amiga, lá do TJ. Mas assim, o Podemos eu acho que vai ter que procurar mais. O Podemos já absorveu o PHS, já absorveu, numa eleição absorveu o PHS, na outra absorveu o PSC, o Partido Social Cristão. Vai ter que continuar fundindo. Eu não vejo muita solução que não seja o PSDB, o Podemos, o MDB, esses partidos estão no meio ali, no centro-direita, centro-esquerda. Ali que o Ciro fazia. Sim, tem que fazer uma frente, uma coisa. Mas vai ser depois da eleição municipal. No Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, Penha. Balneário eu falei, Itajaí, Penha vai ficar para próximo, porque agora eu vou deixar o Piano Bar tocar, né? Então vou só me encaminhando aqui. A petição do PL vai permitir que o Podemos Lucas Neves ocupe a vaga de vice na Carmen em Lages. É o que o Podemos está pedindo e eu acho que eu acho que o PL vai acabar cedendo, sim, porque a Carmen disse na minha entrevista que, entendeu? Na última eleição ela perdeu por 56 votos e ela perdeu 2 ou 3 partidos na reta final das convenções que fizeram falta para esses 56 votos. Ela está mais maleável, mas ela vai... E acho que o PL tem boas condições de vice, né? Seja por uma linha mais popular, instagrâmica, bolsonarista, tem o Jair Júnior, seja pela linha laços com o empresariado, a CIL, tem o Juliano Chiodelli, está bem representado ali. O Podemos Afro pergunta se eu tenho alguma relação sobre esse Tubarão, algum parecer sobre candidatura alternativas como Xande da Toca a prefeito. Não tinha ouvido falar dessa candidatura, primeira vez que eu ouço, mas não acredito que nada que mude o cenário de lá. Pericó na live. Ricardo Córdova pelo Novo, pode fazer algum barulho em Lages? Ô, Ricardo Córdova é candidato, é? Vou conversar com ele, um abraço. Não acredito que nada mude o cenário de Lages, não. Boa noite, Pericó. E agora é isso, chegou a hora da live. Ari Amaral, grande amiga, tá aqui também. Não vou nem conseguir me despedir de todo mundo, mas aqui fica na próxima a gente continua a conversa. Então é isso, até semana que vem, prazer imenso estar na live. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se vocês estiverem conseguindo me ouvir, eu continuo mais um pouco. Com recente visita de Caiado na Fiesc, você vê o empresariado apoiando o candidato e abandonando um provável candidatura de um filho do Bolsonaro em 26. Eu acho que se a direita tradicional tiver um candidato forte, talvez o empresariado não encare uma candidatura de um indicado do Bolsonaro. Mas a gente está muito nas suposições, tem que ver como é que na eleição passada, na eleição de 2018, muita gente acabou aderindo ao Bolsonaro depois do atentado e quando viram que a questão era algo meio que a direita, o eleitor de direita escolheu e não deixou as dirigentes escolherem, né? Mas tem que ver como é que eu não acredito que o Bolsonaro vai lançar um filho dele para a presidência da República também. Acho que vai ficar uma coisa mais composta. Michele Noveleto está ouvindo, Pedro está ouvindo, SHP está ouvindo, o Rafael Ari está ouvindo. Estamos conseguindo ouvir muito bem, diz Maurício Fernandes Pereira, ex-secretário de Educação. Já chegou o DNA aí, Maurício Fernandes? É Topazio Dário. Um abraço. Tá todo mundo fazendo o DNA. É o DNA, é o VAR e é o teste da farinha. Tá todo mundo fazendo na cidade para saber quem é que tá com quem. Mas eu só vejo as caras da Ana Cheira. Quero reclamar aqui que as pessoas, quando eu apresento a Ana, as pessoas dizem, é a Ana da gargalhada, e ela não soltou uma gargalhada aqui hoje. Ela só fez a cara de pavor quando eu falo coisas que ela acha que eu não devia falar. Mas eu tô com 2 copos. Maurício Fernandes Pereira, Rio. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta pra gente fechar aqui? Sinal de Itajaí. Eita, vai SH Prados com farinha é ótimo. Calma, amigo. Calma, amigo. Mais um. Chegou. Mais um. O Sinal de Itajaí, que perguntaram ali antes. Osmar. E mais. O Osmar tem as pesquisas indicam uma liderança do Osmar, mas
há um temor sobre uma fragilidade, assim. Ele segura ou é a Ana Carolina da vez, né? Então, vem muita força o Robson pelo PL e a prefeitura começando a abraçar o Chiodini, que alcançou um patamar de 8, mais ou menos ali, com a campanha própria dele, mas vindo de outra cidade, sempre muito difícil. Mas é aquela seguinte, o abraço da prefeitura tem o ônus da rejeição, mas nunca podemos esquecer que a eleição de Itajaí, como a de São José, eleições de turno único, é uma conta de quem sabe ir até 33%. E o Volney está rejeitado. O Volney estava rejeitado e ganhou 2 vezes seguida com rejeição de 50%. Preste atenção. Ana Paula Ruff está aqui na live. Guto Lima chegou agora. Se o Carlos Chiodini for eleito prefeito de Itajaí, o Vampiro fica de vez. Sim, o Vampiro assumiu por 4 meses agora. O Chiodini se licenciou para a campanha e para focar na campanha. E o Vampiro deve estar com o título de eleitor dele lá em Itajaí. Eu acho que o PL faz 5 vereadores em Florianópolis, Hamilton. Os rumores que surgiram na semana do Carluxo disputar uma vaga ao Senado em 26 por Santa Catarina. Olha, ele tá com esse bope todo entre a família Bolsonaro mesmo? Cadê ele no CEPAC? Te viu os tweets? Eu acho que se vier, ele mexe com o cenário, mas tem que lidar com o próprio PL, que tem um monte de gente querendo essa candidatura. Não vai, assim, a gente sabe como é que é tudo na política, né? No bastidor vai dizer assim, o nosso líder, na tela vai dizer o nosso líder, no bastidor vai dizer, esse desgraçado tá vindo aqui tirar a minha candidatura, 8 anos de Senado. Não acredito que se consolide. O Maurício Fernandes Pereira diz que é amigo do Jean há mais de 30 anos e tá ali certificado pelo DNA. Maurício Fernandes é Jean. A minha avaliação do Paulinho como secretário de articulação internacional, eu gostei muito, falo bem a verdade. Paulinho é uma das melhores conversas sobre política de Santa Catarina, é uma pessoa que pensa estrategicamente as suas ações, foi um baita secretário, agora parece que eu estou na live no Rio Grande do Sul. Foi um grande secretário de desenvolvimento econômico sustentável no governo Colombo, várias ações importantes saíram daquela pasta, mas o mais importante foi o seguinte, ele criou equipes. O Paulinho quando foi apresentar pra gente as ações que ele queria implantar no desenvolvimento econômico do estado, ele levou a equipe dele e um caderno 2030, daquilo ali um monte de coisa saiu do papel, porque ele tem uma liderança que atraía gente bastante qualificada para isso. Então, ele pega uma secretaria que é muito mais modesta do que aquela de articulação internacional, engloba projetos especiais e vai trazer ideias. Ele vai trazer ideias para o governo Jorginho. E o governo Jorginho é um governo, pelo que a gente está vendo, importante a missão em Portugal, é um governo que quer fazer, que tem pressa, que tem muita pressa, que não sei o quê, às vezes um pouco afoito. Então, tem alguém que já viveu experiências e que está na mesa para dizer, gente, a gente fez assim e não deu certo se a gente fizer assim, tipo, trazendo ideias para mesa, a gente trazendo ideias para mesa, acho que é muito importante e qualifica o governo, acho que é importante Paulinho ali. Penha eu tô meio fora do cenário, preciso acompanhar melhor. Tubarão, prefeito de candidaturas novas e partido centro como secretário. Não acredito em Tubarão, realmente, eu acho que só um acidente de trânsito tira o toque, tira a prefeitura de Sorocaba. Uma vez na Energia, o professor Guido de português fez a... Conheces? Ele estava analisando a dificuldade de entrar em cada curso e teve um curso que eu não vou dizer qual é, porque é uma sacanagem, e ele disse que para não passar naquele curso só se fosse atropelado no dia. Essa é a brincadeira foi nesse sentido, né? Um abraço para mim, Sorato. Vocês não vão acreditar, eu já levei o Sorato pro samba em Florianópolis, vocês acreditam? Débora Parisotto, ali era só o ensaio do piano bar, não começou ainda não. Quando começar de novo, aí eu paro. A gente tá com 20. Gente, baita é bom, diz Ana Candelma.
Conversa rolando que o Milton Robbins pode ser vice em Rio do Sul. Eu já vi essa história, eu não acredito, gente. Não acredito, né? O que eu acredito no Rio do Sul é o seguinte. Eu até falei com o pessoal na Fascista lá. Tem uma candidatura de esquerda e tem 4 de direita e centro-direita. Vocês vão deixar isso acontecer? Eu acho que uma hora... Pô, eleição de turno único. Quem sabe contar até 28, 30, 32, ganha eleição, gente. Não que eu esteja torcendo contra. Mas assim, leitura de cenário. Eleição se ganha no amarrar dos cavalos. Né? Corrida se ganha no atar. Tipo, a candidatura de esquerda do Jailson ganha muita força porque o outro grupo está fragmentado. Então o que eu acho que vai ter em Joinville não, em Rio do Sul, é o pessoal começar a tentar. São Jerry Consoli, Maneca Seleschi, Jaime Pascolini e Gariba. É 5 vira 2, 5 vira 3, 5 vira 4, esse tipo de coisa. Paulinho, baita cabeça de político. O Paulinho, entrevistei com o Paulinho Bornhausen no cabeça de político na época da NSC e certamente é elegível para um novo cabeça de político. Sexta-feira tem um novo, quinta-feira eu revelo quem é, mas enquanto isso assistam o do Jerry Comper. Ixi, tem 5 pré-candidatos do MDB em Penha neste momento da pré-campanha, às vésperas da convenção, então não tem nenhum, já perdeu a eleição. É assim que funciona. Quando tu tem 5, quando tu tem um candidato, às vezes, quando tu tem um candidato, às vezes tem um. Quando tem 2, 3, tu não tem um. Leandro Zanini, Jéssica Camargo Amaral, Carlos Humberto, Balneário Camboriú, foi citado mais cedo. Um abraço pro deputado Carlos Humberto. E agora começou a música e eu vou cumprir minha promessa. Semana que vem tem mais, é um prazer imenso estar sempre com vocês aqui. E eu vou me organizar para não faltar mais nenhuma live. E amanhã, assim que eu chegar em casa, vou colocar no YouTube e no Spotify para quem não acompanhou, para quem chegou depois, para quem quer ouvir lavando a louça, correndo, fazendo crossfit, né? Já tem umas coisas animadas para fazer crossfit, assim, que a live é bastante. Então é isso, gente, até a próxima.